Neste vídeo eu desejo falar do erro mais grave que um crente pode cometer, né? Esse é o erro mais grave que uma pessoa que diz que acredita em Deus comete. Nós sabemos que a ignorância nada mais é do que a falta de conhecimento. Não me refiro à inteligência, não me refiro a entendimento, mas a simples conhecimento, falta de instrução. De maneira que uma simples leitura em qualquer evangelho, nos evangelhos de Jesus Cristo, uma pessoa que se converte a Deus ou que frequenta uma igreja, a simples leitura do evangelho, seja de Mateus, Marcos, Lucas ou João, traria a essa pessoa um conhecimento substancial, um conhecimento que seria assim o fundamento para que essa pessoa desenvolvesse um relacionamento com Deus que pudesse colher aí os melhores frutos, né? Então, nós sabemos aqui, eu tenho uma palavra para ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, e vou falar a respeito deste erro. Vamos primeiro ler essa palavra para que eu possa falar um pouco a respeito dela. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 em diante. Eu vou saltar alguns versículos. Mas o versículo 11 diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Diz o versículo 13: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Quem sois vós? Isso foi o espírito maligno que disse. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Esses judeus ambulantes, que eram exorcistas, diz em outros lugares ali que eram sete judeus, todos filhos de um sacerdote chamado Cefas, né? E pelo menos dois desses, o endemoniado se lançou sobre eles e deu a maior surra, né, nesses dois exorcistas, porque eles disseram assim: Eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas quem você é? É nesse ponto que eu quero pegar aqui e dizer que uma simples leitura dos evangelhos seria suficiente para que uma pessoa fizesse um autoexame na sua consciência, um autoexame de si mesmo e dissesse: eu sou ou não sou discípulo de Jesus Cristo. Porque, na realidade, o maior erro que um crente pode cometer é customizar a fé. Os crentes customizados. Customizar quer dizer modificar, né? Quer dizer adaptar, personalizar. É como você pegar uma coisa e adequá-la, né, ao seu gosto e às suas necessidades. E é isso que a maioria dos crentes hoje fazem com o evangelho. Então a internet está cheio de pessoas, de crentes, de pastores, de pastoras, de pessoas de missionários, de pessoas que não são nada, né, e que tentam ensinar algumas coisas que nem eles próprios aprenderam. E é triste ver, por exemplo, como uma pessoa pode ser
como é que se diz assim, como ela pode ser surpreendida na sua fé e ficar totalmente confusa. Quando ela pensa que acredita em Deus, pensa que crê em Deus, e que vai fazer as coisas na melhor das suas intenções e colhe resultados como esse, né? Como estes homens aqui, que eram judeus, não pregavam a Jesus, não criam em Jesus, mas sabiam que o nome de Jesus era poderoso através do apóstolo Paulo, então quis adaptar, né, a doutrina de Jesus Cristo à necessidade e ao gosto dele, porque como eles expulsavam demônios, eles disseram assim, em nome de Jesus a quem Paulo prega, porque aquele nome fazia os espíritos fugirem, fazia os demônios saírem, até as roupas do apóstolo Paulo, até os lenços, até as roupas dele, eles levavam a presença da roupa do apóstolo Paulo, fazia com que os doentes fossem curados, os demônios fugiam diante dos lenços e da própria roupa que o apóstolo Paulo vestia. Então eles ficaram admirados com isso e disseram, em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí, então o demônio diz assim, eu conheço Jesus. Olha só que coisa interessante. O demônio diz, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem é você? Quem é você? Então isso acontece com as pessoas que têm uma fé customizada. Né? Pessoas que adaptaram o evangelho, a fé de Jesus Cristo, segundo o seu gosto e a sua necessidade. Então nós vemos hoje as pessoas mais esquisitas do mundo, né, na internet, se apresentando como crentes, como filhos de Deus, como pastores, como pastoras, liderando igreja, ensinando coisas que eles nunca aprenderam. E de repente são surpreendidos, né? Ficam totalmente confusos e atordoados diante de uma situação como essa aqui, onde os demônios se lançaram sobre dois destes homens e deram a maior surra neles, e eles fugiram nus, né? Para a vergonha deles, fugiram diante do demônio, porque o demônio disse assim, eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, mas eu não sei quem são vocês. Então este é o pior erro que um crente pode cometer, né? É customizar a fé, é adaptar o evangelho, a fé em Deus, porque para ele tudo que tem o nome de Jesus, né? Que nem eu vi esses dias aquela confusão infernal, né? Depois de que uma cantora morreu aí, ela era crente quando era criança, depois passou a cantar músicas do mundo e depois morreu, e aí vem uns crentes e colocam ela no céu, outros vêm e colocam ela no inferno, outros vêm e falam outra coisa, outros vêm. Então, as pessoas são ignorantes mesmo, eles não entendem, não conhecem a Bíblia. E aí o Caio Fábio, que é um sujeito que conhece bastante a Bíblia, no caso dele, ele tem conhecimento, e ele aplica ali da forma que ele bem entende, né? E por isso que já é uma coisa assim maliciosa, né? É uma perversidade, porque você, pelo conhecimento que ele tem, ele pode distorcer as coisas. E então ele vem falando, não, porque o que é música, se uma música, para ser evangélica, para ser uma música gospel, tem que falar de Jesus e tem que ter o nome de Jesus, então Baby Consuelo, muito antes de se converter, já cantava música evangélica. E eu vi ela dizendo que não, cara, eu cantava música evangélica, eu nem sabia, mas eu cantava. Então cantando, Roberto Carlos também tem um monte de música que fala de Jesus, Jesus Cristo, eu estou aqui, vem falar tudo de novo e todas essas coisas aí, mas isso não transforma as músicas dele em louvor a Deus, né? Porque nós não julgamos uma pessoa pela sua aparência, nós não julgamos, ninguém deve julgar os outros. Outra coisa que a maioria das pessoas são muito ignorantes é a respeito dessa questão de julgamento. Ora, se nós não tivermos condições de julgar
de fazer julgamentos, nós nunca poderemos ser responsabilizados por nada. Por nada. O fato de nós podermos fazer julgamento isso é uma maturidade, é coisa de uma pessoa adulta, de uma pessoa responsável. A Bíblia, de maneira nenhuma, de forma alguma, proíbe o julgamento. Né? Então pegaram somente aquela parte que Jesus disse assim, não julgueis para não ser julgados, porque com o juízo que julgares sereis julgados, com a medida que medires serás medido. Corretíssimo. Se você não quer ser julgado, você não julgue ninguém. Mas ele não está proibindo o julgamento, ele está dizendo que você será julgado com a mesma medida que você julgar os outros. Se você julga com retidão, você será julgado com retidão. Afinal de contas, todos nós, eu não vou agora cometer erros, praticar injustiça e fazer um monte de bobagem e dizer, você não tem o direito de me julgar. Você tem sim. É o seu direito julgar o que eu falo e o que eu faço. Porque uma pessoa não é julgada senão pelas suas palavras e por suas atitudes. Porque as palavras revelam o que a pessoa tem dentro do coração dela. E as atitudes mostram o que é que ela faz. Assim falar e assim proceder, é o que a Bíblia diz. Né? Quer dizer, nós somos julgados não por aquilo que a gente acha, por aquilo que a gente pensa, por aquilo que está diante dos nossos olhos. Nós somos julgados e devemos julgar, sim. A Bíblia não proíbe o julgamento, muito pelo contrário. Ele diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Né? Julgai vós mesmos, a Bíblia fala várias vezes para julgar. A Bíblia não proíbe julgamento. Só diz o seguinte, que nem todo mundo está apto, não está capacitado a julgar, porque geralmente as pessoas julgam aquilo que elas não sabem, elas não conhecem o mérito. Então, quando você pega uma pessoa que você não sabia o nome dela, não sabia nem se ela existia, aí daqui a pouco fica sabendo que ele era crente, que morreu, que fez isso, fazia. Então, se você diz assim, ela foi para o inferno, ela foi para o céu, então você está fazendo o julgamento de uma coisa que você não sabe. Você está fazendo um julgamento precipitado. Né? Dizendo, não, ela está no céu, ela está no inferno. Eu não sei, eu não conheci a vida dela. O que eu sei é o seguinte, a Bíblia diz assim, quando o justo deixar de fazer justiça e começar a fazer iniquidade, as justiças dele são esquecidas, ele passa a ser um ímpio. E um ímpio, quando deixa de praticar impiedade e passa a fazer o que é reto, Deus esquece o que ele faz de errado e considera ele como uma pessoa justa. Nós devemos abraçar o Evangelho e a revelação de Deus na sua totalidade e reconhecer que nós não somos capazes de andar 100% com essa realidade. É aí onde entra a humildade. A humildade de você estar sempre se humilhando, pedindo perdão e reconhecendo seus erros e seus pecados e pedindo perdão. Né? Como uma pregação que eu vi do próprio Caio Fábio, muito boa, né? Muito antiga também, que falava do fluxo e do refluxo. Que isso é como respirar, põe o que é ruim para fora e o que é bom para dentro. Né? Pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, jogando fora os nossos pecados e pedindo a Deus o perdão e a purificação da nossa vida. É assim que a gente consegue viver. Porque quem nos julga é o Senhor. Agora, que você queira ou não, todos nós estamos debaixo do julgamento das pessoas. Elas têm o direito de nos julgar. Como é que eu vou saber se uma coisa é certa ou errada se eu não tenho capacidade para julgar entre o certo e o errado? Então a Bíblia não proíbe o julgamento. Ela proíbe o julgamento temerário, precipitado, o julgamento que não tem fundamento. Então, nós temos sim condições de julgar uma pessoa por suas palavras e por suas atitudes. Aquilo que ele faz é a prova daquilo que ele é. E quando ele fala, ele revela aquilo que ele tem dentro do coração dele. Mas quando eu me refiro à questão de um crente customizar a fé, que é o maior erro, é exatamente porque você não obtém os resultados que você quer. Quer dizer, quer ver? Eu vou fazer um comentário a respeito da questão política do Brasil. O Brasil sempre, em outros governos do passado, aí, governos de esquerda, era muito alinhado aos árabes e isso e tudo mais. Então veio o presidente Jair Bolsonaro se aproximando de Israel e tudo mais, uma coisa maravilhosa, muito boa.
né? Mas aí ele vem com aquela ideia, né, de... Eu ficava ouvindo dizer, não, vamos transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. E eu chegava a coçar a minha cabeça e respirava fundo. Eu digo, ah, Jesus, meu Deus do céu, será que ele sabe o que ele está falando? Será que ele sabe do que ele está falando? Isso não resolve nada, né? Países como os Estados Unidos, que fizeram isso, ele é o mais poderoso do mundo, ele pode fazer, o Brasil não. Isso não resolve nada. Não pense você que vai pegar a embaixada de Tel Aviv e colocar em Jerusalém, que Deus vai bater palmas de lá e vai dizer, oh, agora eu vou abençoar o Brasil. Não é isso. Nós não podemos customizar a nossa fé. Nós não podemos customizar os ensinos da Bíblia Sagrada, a revelação de Deus. Isso é uma dificuldade terrível, né? Isso os próprios crentes fazem, né? Quer dizer, Jesus veio derrubar esses muros. Jesus veio derrubar. Agora não existe judeu, não existe grego. Aí você entra numa igreja, tá lá os missionários com uma bandeira de Israel. Ponha-se no lugar de um árabe. Ponha-se no lugar de um iraquiano, de um iraniano, de um saudita. Coloque-se no lugar de uma pessoa que nasceu na Síria, que nasceu no Egito, de um árabe, que nasceu desde criancinha, sendo ensinado que Israel é o seu inimigo. Como é que você vai explicar isso? Então os crentes que customizam a fé, eles são um pouco macumbeiro, um pouco judeu, um pouco crente, são um pouco supersticiosos, são um pouco do mundo, são um pouco de tudo. E não sabem que a fé genuína abraça as coisas de Deus. Você, quando fizer uma conferência missionária que colocar a bandeira de Israel, coloque a bandeira do Iraque do lado dele. Coloque a bandeira da Arábia Saudita. Coloque a bandeira do Egito ao lado da bandeira de Israel, porque Jesus não veio levantar barreiras, ele veio destruir essas barreiras. Ele veio unir. Jesus Cristo cravou na cruz a separação. Jesus veio acabar com esta contenda. Mas as pessoas insistem em transformar os púlpitos da igreja num pouquinho, um pedacinho dos templos judeus, afastando completamente as almas que Jesus quer salvar. Não há nada de errado de amar Israel, de gostar de Israel. Mas isso não resolve. Isso não resolve na nossa política. O Brasil não é um país que possa se dizer assim, quer dizer, nem o próprio Israel ou os Estados Unidos se alinharam com o Brasil para dizer assim, isso aqui é carta branca. Não. Hoje é o presidente Jair Bolsonaro. Amanhã vem outro e desfaz tudo, desmancha tudo, por causa do nosso histórico, da nossa vida e do próprio histórico da nossa nação. Claro, tem muito crente aí alegre, porque lá no STF vai ter um crente. Eu queria que tivesse 11 ministros, crentes, pastores lá dentro, mas não é assim. Isso não funciona, o nosso reino não é deste mundo. E nós não podemos estar tomando partido de nada nem de ninguém. Partidarismo é coisa da carne. Nós pertencemos a um reino, o nosso reino não é deste mundo. Então não adianta essas pessoas, elas ficam confundidas quando elas não conseguem colher. Você olha para Paulo, para o apóstolo Paulo. O diabo diz, eu conheço quem é Paulo. Quando eu vejo sua camisa, sua calça, quando eu vejo seu lenço, sua capa, eu fujo, porque até na capa de Paulo, até a sombra de Pedro fazia com que os doentes ficassem curados. E agora nós chegamos na televisão, pastores, pastoras, pessoas esquisitas. Não são suas aparências apenas, que são a coisa mais bizarra que se pode existir.
Mas falam de Deus, falam de Jesus, falam da Bíblia, mas eu não sei de que Jesus, nem de que Deus e nem de que Bíblia que eles estão falando. Porque o Deus da Bíblia nos manda abraçar todo o nosso conselho, todo o seu conselho. Então, por isso eu digo, uma simples leitura dos evangelhos de Jesus Cristo, né, acabaria com toda essa ignorância, mas a ignorância vem da falta de conhecimento. Então, customizar a fé é adequá-la ao nosso gosto e às nossas necessidades. É isso que as pessoas estão fazendo. Isso não dá resultado. Isso só trará vergonha e confusão para a nossa mente, para o nosso coração. Quando chegar uma hora, as coisas parecem que está tudo dando certo, tudo direitinho, até que você começa a colher os frutos desta loucura, que é customizar a fé, que é adaptá-la, né? E esta é uma palavra, customizar, é uma palavra que vem do inglês, que quer dizer feito sob medida. E é isso que as pessoas querem. Então você encontra tudo quanto é tipo de crente agora na televisão, falando de Jesus, as pessoas mais esquisitas do mundo. E eu não julgo elas pela aparência delas, mas pelo que elas falam e pelo que elas fazem. Este é o pior erro que você pode cometer. A Bíblia diz assim, que Deus não deixa confundido aqueles que confiam no seu nome, né? Que Deus não confunde, os que confiam no Senhor não serão confundidos. Então, se você pegar simplesmente um pedaço daqui, outro pedaço dali, outro pedaço dali do Evangelho e adaptar às suas necessidades, você vai ser um crente, sei lá o quê. Uma mistura que ninguém sabe exatamente que tipo de fé que você vive. Que tipo de fé você vive? Que tipo de fé você prega? Você anda com Jesus, prega a Jesus, ou você anda de um jeito e de vez em quando pega o Jesus de Paulo para suprir alguma necessidade sua? São todas essas coisas. E depois vem tanta confusão. Então, a Bíblia diz que os argumentos, que as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. A palavra de Deus leva cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Mas as pessoas preferem acreditar em falsos profetas. Abra o Facebook, abra o YouTube, quando tiver um falso profeta profetizando, falando em línguas, falando mentira, falando um monte de bobagem, um monte de coisa, tá todo mundo vendo. Eu vejo alguns sujeitos que dizem assim, tô todo arrepiado, olha o que disse essa profeta, tô todo arrepiado, olha o que disse esse profeta. Vai ver o que diz a palavra de Deus. Vai arrepiar os cabelos da tua cabeça ao ouvir o que a palavra de Deus diz. O Senhor diz assim, eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus não cumpre palavras de falso profeta. A verdadeira profecia é a palavra de Deus. E com essa Deus tem compromisso. O resto é confusão que não leva a lugar nenhum. Não leva a nada, não leva a lugar nenhum. E como uma das palavras que eu mais gosto da Bíblia é essa. Que a gente não deve lançar pérolas aos porcos. Contenda não é coisa para quem prega a palavra de Deus. Então, se você tem uma fé customizada, você adapta a sua fé às suas necessidades e ao seu gosto, ela está realmente fadada ao fracasso. Esse é um erro gravíssimo, porque, afinal de contas, quando o diabo diz assim, eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, a Bíblia diz claramente que o diabo crê também em Deus, mas não obedece. O importante não é ser crente, não é crer em Deus, é obedecer. E aí, não precisaria dizer para você que você não precisa ser o Joãozinho do passo certo. Que não existe o crente. A Bíblia diz claramente assim, olha, não há homem bom que faça o bem e que nunca peque. E se você disser que não peca, você é mentiroso.
Então, esse é o Evangelho de Cristo. A gente tem que se adaptar a ele, não adaptar o Evangelho à nossa vida. Eu tenho que olhar para a Bíblia como num espelho e dizer, olha, Senhor, eu estou ficando careca, tenha misericórdia de mim, porque eu não tenho como botar cabelo assim, aqui. Você diz assim, ah, meu Deus, eu estou fazendo isso aqui, mas eu não sei o que fazer. E a Bíblia é isso. Você tem que olhar para ela, a perfeição dela, e se adaptar a ela. Pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo ajuda de Deus, né? Para fazer certo, mas não agir errado, viver errado, fazer errado e tentar o tempo todo justificar isso como que diz assim, olha, a Bíblia diz isso, isso daqui é o que é certo, e apresentar para as pessoas uma imagem falsa de um falso evangelho, de uma falsa fé adaptada ao seu gosto e às suas necessidades. Isso é um fracasso completo, certo, e que não vai a lugar nenhum. Né? Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, né? Que ajude elas a... Não, porque elas não fazem só o mal a si, a elas mesmas. Ela faz um mal terrível às pessoas que seguem eles e que acreditam naquelas bobagens que estão falando, quando sequer utilizam a Bíblia para falar alguma coisa tirada daqui da palavra de Deus. Tudo que fala é aquilo que vem na cabeça delas, né? Então Deus tenha misericórdia, Deus te ajude e te guarde, para que tu possas colher bons frutos de uma fé genuína em Deus. Amém.